Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar sobre Aristóteles, mais especificamente os trabalhos vinculados à metafísica, filosofia primeira. E o ponto de hoje abordado será a substância e o acidente. Importantíssimo para entender a filosofia primeira de Aristóteles. A substância, ela deve ser entendida como semelhante ao sujeito. Vamos pensar numa frase. Maria é bonita. Quem é o sujeito desta frase? Maria é bonita. Maria. Então, Maria é o sujeito. A substância é semelhante a esta Maria. É o sujeito, ao qual eu posso atribuir inúmeros predicados, como ser ou não bonita. Então, a substância tem diversos predicados que, na linguagem do Aristóteles, eu posso chamar de acidentes ou de atributos. Aquilo que eu vou atribuir a Maria. Maria é bonita, Maria é gorda, Maria é inteligente, Maria é uma arquiteta. Então veja, a substância Maria possui diversos acidentes. Por que acidente? Porque a Maria pode ser bonita e pode ser feia. Isso não vai modificar o fato dela ser Maria. Maria é muito gorda. Amanhã ela consegue um dinheirinho, faz uma lipoaspiração e fica muito magra. Mudou, mudou. Continua sendo Maria? Continua. Agora, o acidente, Maria é muito gorda ou Maria é muito magra, não afeta a essência de ser Maria. Ou seja, a substância, o sujeito. Então, essa substância, por exemplo, Sócrates, eu posso dizer que o Sócrates ele tem vários atributos, vários acidentes. Por exemplo, o Sócrates pode ter barba, mas ele pode retirar a barba. Então, Sócrates tem barba, Sócrates não tem barba. Mas com ou sem barba, que é um acidente, a barba, o Sócrates continua sendo a substância Sócrates. Eu posso dizer que o Sócrates é alto ou que ele é baixo. Eu posso dizer que ele é magro ou que ele é gordo. Mas estes acidentes, que é o predicado, não alteram o sujeito, não alteram a substância, a essência que é ser Sócrates. Então, esta substância, no fundo, pensa bem, esse sujeito, Sócrates, essa substância, Maria, é aquilo que está debaixo da coisa a qual se predica várias qualidades. Pensa bem, eu posso predicar 1 trilhão de qualidades, mas aquilo que está embaixo de todas essas qualidades, o que é? É a substância. Então, a substância individual é o somatório de todos os seus atributos. Maria é inteligente, Maria é magra, Maria é alta, Maria é uma arquiteta. Entendeu? Tá? Maria é negra, tá? Tudo que eu puder atribuir a Maria enquanto substância, essa substância individual, esse somatório de todos os seus atributos, tá? Seria a substância. Vamos lá. Eu também posso falar o seguinte. Em relação aos acidentes, o predicado, os atributos, tá? Eu posso ter uma divisão em dois. Eu posso dizer que alguns desses acidentes, desses predicados, desses atributos, que podem ou não estarem presentes na substância, sem afetar o que esta continue sendo o que é. Sócrates é gordo ou Sócrates é magro, mas Sócrates continua sendo Sócrates. Então, o atributo ser gordo ou ser magro não afeta a substância Sócrates. Sócrates é bonito, Sócrates é feio. Não afeta a substância Sócrates. Então, esses atributos, ser magro, ser feio, ser inteligente, ser alto, ser baixo, todos esses atributos, todos esses acidentes, como ter barba, não ter barba, eles não afetam o que a substância é. Tá? O que podemos ou não... Todos esses atributos que podem ou não estar presentes na substância, sem afetar que esta continue sendo o que é. Tá? Seria o primeiro. E o segundo,
O segundo seriam aqueles atributos que não podem ser retirados, pois se o forem, o Sócrates deixa de ser Sócrates. Então aí eu estou diante de quê? Da essência. O que é que eu não posso retirar de Sócrates para que ele continue sendo Sócrates? Então não tem como retirar certos atributos sem afetar a própria substância, a própria essência. Essa essência que é ser Sócrates. O Aristóteles vai dizer o seguinte: a essência do Sócrates é a alma do Sócrates. Essa alma racional que o Sócrates possui. Porque veja, amanhã se o Sócrates falecer, você está diante do corpo do Sócrates, você vai olhar para aquele corpo, aquela matéria, e não vai reconhecer o Sócrates ali. Você vai dizer, tá, aqui uma vez era o Sócrates, ele morreu. Tanto você não vai reconhecer que agora o corpo dele vai ser ou enterrado ou cremado. Mas por quê? Mas ele era teu amigo, agora você vai queimar? Sim, porque o teu amigo morreu, não existe mais. Era teu amigo, agora você vai enterrar o teu amigo? Sim, porque o teu amigo morreu, não existe mais. Então, se ele não existe mais, é porque a essência dele se foi. A substância se foi. O corpo do Sócrates está ali. Mas a alma do Sócrates não está mais. E a substância, eu posso falar em duas substâncias. A primeira e a segunda. Quando eu falo no Sócrates, é um ser individual. Este ser individual é a substância primeira. É a Maria, a Isabel, a Cristina, é a substância primeira. Mas se eu falo no conjunto de homens ou no conjunto de mulheres, eu estou utilizando o que? O universal. Uma palavra que não vai se reportar a um único ente, e sim ao universo, um conjunto de vários e vários entes. Quando eu digo todas as mulheres do Brasil, veja, se todas as mulheres, não se reporta a uma mulher individual, e sim a milhões de mulheres. Todas as mulheres do Brasil é um universal. Mulher é um universal. Então, este mulher é a substância segunda. Eu não tenho como tocar, tá? Eu não tenho como tocar este mulher, porque não é uma mulher, são milhões de mulheres. Então, é uma abstração. Mulher existe somente na minha mente. Da mesma forma que homem existe somente na minha mente. Eu não vou tocar aqui, isso aqui é o homem, não. Eu vou tocar o Sócrates, eu vou tocar a Maria, mas não vou tocar o homem, a mulher, porque o homem e a mulher não existem na realidade. Só existem enquanto conceitos presentes na minha mente. Eu não vejo o homem, eu vejo o Sócrates, o Pedro e o Manuel. Eu não vejo a mulher, eu vejo a Maria, a Cristina, tá? E a Verônica. Eu vejo o quê? Seres individuais, entes individuais, que possuem uma realidade ontológica. Então, esses entes individuais são a substância primeira. Os conceitos que existem na minha mente, tá? Que abarcam não um, mas vários e vários desses entes, que são abstrações, eles existem somente na minha mente e são a substância segunda. Então, a substância primeira faz referência a um ente em particular. Exemplo, Sócrates. A substância segunda faz referência a todos os homens, ao conjunto dos entes. Há um erro em considerar a substância dentro da tábua das categorias. Nós temos um vídeo aqui sobre lógica, onde eu abordo a tábua das categorias. Na tábua das categorias, você tem 10 categorias. Categorias são atributos que eu posso fornecer ao ser. Por exemplo, a qualidade, a quantidade, o estado, a posição. São vários atributos. O lugar ocupado por esse ser. Então, são coisas que eu posso predicar deste sujeito. Olha, ocorre o seguinte, todas as categorias, são 10 no total, todas as categorias podem ser atribuídas à substância. A substância é a primeira categoria, tá? E não o contrário. Veja, a tábua das categorias abre, número 1, substância, depois outras 9. As 9 podem ser atributos da substância. Ou seja, o Sócrates pode ser bonito, pode ser alto, ele pode ser inteligente, ele pode estar em pé, pode estar sentado, ele pode estar em Londres, o Sócrates pode estar no Rio de Janeiro. Tá? Eu posso ter um monte de predicados dados ao Sócrates, mas eu não posso dar ao Sócrates a nenhum desses
Predicados. A substância, Sócrates, não pode ser atribuída a nenhum outro dos 9 atributos, mas os 9 atributos podem ser atribuídos à substância. Então não seria correto eu entender a substância dentro da tábua das categorias, porque a substância em muito se assemelha ao sujeito, enquanto que as demais categorias muito se assemelham ao predicado. Então o predicado é atribuído sempre ao sujeito. Então é uma relação sujeito-predicado, sempre. Deu para aclarar o que é substância e acidente? Olha, se você está gostando, tá? Deixa o seu comentário no vídeo, ó. Professor Silvério, a substância assim assim, o acidente assim assado, tá? Eu quero saber a tua opinião. E também se inscreve no canal se você acha que é interessante para você, que você gosta de filosofia. Veja, eu já falei muito aqui que a nossa sociedade é profundamente aristotélica, mesmo sem o saber. Eu estou comparando agora substância e acidente a sujeito e predicado numa análise da linguagem. Mas lembra, estou no 4º século antes de Cristo. É o Aristóteles que está começando com isso, gente. É ele, a estrutura da nossa linguagem. Quando eu converso com você, eu estou utilizando construtos lógicos criados pelo Aristóteles. A nossa linguagem é profundamente aristotélica. Tudo que eu falo, quando sujeito, predicado, por isso que eu estou pegando exemplos, mas não é o oposto, não é o Aristóteles que está se baseando na nossa linguagem. Aí você pensa, ah, mas isso aí eu já sei, é sujeito, predicado. Não. É justamente o contrário. A nossa linguagem é baseada em Aristóteles. Tal a influência dele sobre a nossa cultura, sobre a nossa civilização. Bem, gente, tá? Olha, muito obrigado pela sua presença até aqui e até mais.